Bora lá falar de um dos pilares da computação? A pilha ou stack, como a gente costuma chamar. E para entender isso de um jeito que ninguém esquece, a gente vai usar gatos. Sim, é isso mesmo, gatos. Sabe uma coisa curiosa? Pensa num programa de computador. Ele está executando uma coisa, de repente pula para outra e depois volta exatamente para onde parou. Como é que ele faz isso? Como ele nunca se perde? Como ele sempre sabe o caminho de volta? Pois é, a resposta para essa pergunta, por mais maluco que possa soar, envolve uma torre de gatos. E olha, no final dessa história, tudo vai fazer um sentido absurdo. Ok, então vamos lá. A torre de gatos. Para a gente sacar de vez o que é a tal da pilha, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo, ou melhor, as regras da torre. Então as regras são super simples. Imagina aí, um gato sobe na torre. Beleza. Aí vem um segundo gato e sobe em cima do primeiro. Depois um terceiro, que vai lá pro topo. E agora vem a regra de ouro, a mais importante de todas. Para aquele primeiro gato lá de baixo poder sair, os outros que estão em cima dele precisam sair antes. Ou seja, a gente só mexe em quem está no topo. Esse princípio, essa regra, tem até nome chique. É LIFO, em inglês Last In, First Out. O último que entra é o primeiro que sai. É simples assim. E é exatamente assim que a pilha do computador funciona. O último gato que subiu na torre é o primeiro que vai descer. Moleza, né? Beleza? Agora que as regras da torre de gatos estão claras, vamos ver essa torre funcionando na prática, lá dentro do computador. Vamos acompanhar a jornada de uma função. Imagina que o programa está lá, rodando tranquilão, e de repente ele precisa chamar uma função, executar uma outra tarefa. O processador usa uma instrução para isso, chamada call. Mas antes de pular para essa nova tarefa, o call é super esperto. Ele anota o endereço exato de onde ele parou. Pensa disso como um mapa de volta para casa. E adivinha onde esse mapa de volta para casa é guardado? Exato, no topo da pilha. Na nossa analogia, é como se um gato novo subisse na torre e ele está segurando esse mapa. Ok, a função terminou o trabalho dela. E agora? Agora entra em cena a instrução hatch, de return. O que ela faz? Simples. Ela vai lá no topo da pilha, pega aquele mapa, tira ele de lá e usa o endereço para voltar exatamente para o ponto onde o programa tinha parado. O gato do topo desce e o programa achou o caminho de casa. Tudo bem? A pilha e o processador. Agora, vamos dar um zoom, olhar um pouco mais de perto como é que a CPU, o cérebro da máquina, consegue gerenciar essa torre de gatos de um jeito tão perfeito. Então, o processador tem uma ferramenta fundamental para isso, um registrador chamado Stack Pointer, ou RSP se estivermos falando de arquitetura de 64 bits. Pensa nele como um ponteiro a laser. A única missão desse laser na vida é ficar apontando o tempo todo, sem piscar, para o topo exato da nossa pilha. Ele sempre sabe qual é o gato que está no topo. E com essa ideia do ponteiro a laser na cabeça, as duas operações principais da pilha ficam super fáceis de entender. Primeiro, a instrução push. Ela basicamente adiciona algo no topo. Ou seja, um gato novo sobe na torre, e o que o laser faz? Sobe junto e aponta para ele. A outra é a instrução pop. Ela faz o contrário, remove o item do topo. O gato de cima sai e o laser desce e volta a apontar para o gato que estava embaixo. Certo. Vamos organizar a bagunça. Stack frames. Porque a pilha, na verdade, faz muito mais do que só guardar os mapas. Cada função que é chamada ganha o seu próprio espacinho de trabalho ali. É como se cada gato, ao subir na torre, levasse uma mochila cheia de coisas. E olha, isso não é só uma historinha para facilitar, é real, tá lá no Manual Oficial de Desenvolvedores da Intel. O manual diz que existem instruções específicas, como Enter e Leave, cuja função é justamente criar e depois liberar esses espaços organizados na pilha, que são chamados de stack frames. E esses frames têm lugar certinho para guardar, por exemplo, as variáveis locais da função. Tá, mas e o que tem dentro dessa mochila de cada gato, desse tal de stack frame? Bom, tem 3 coisas principais. Primeiro, o endereço de retorno, que é o nosso mapa de volta para casa. Segundo, os parâmetros da função. Pensa nisso como uma ração que o gato recebeu para poder fazer o trabalho dele. E por último, as variáveis locais. Esses são os brinquedos exclusivos daquele gato, que só ele pode usar enquanto estiver ali. Ok, quando a torre desmorona. Até aqui tudo pareceu lindo, organizado, perfeito. Mas e se alguém resolver bagunçar a nossa torre? E se as regras forem quebradas?
É exatamente nesse ponto que a pilha deixa de ser só um conceito de organização e vira uma questão crítica de segurança. Uma das vulnerabilidades mais clássicas, mais famosas da história do software se chama Stack Buffer Overrun, ou, em bom português, um estouro de buffer da pilha. E o que é isso? Acontece quando um programa tenta guardar mais dados num espacinho da pilha do que aquele espaço realmente aguenta. Voltando para nossa analogia, imagina que um dos gatos tenta colocar um brinquedo novo na mochila dele. Só que o brinquedo é gigante. Ele é muito, mas muito maior do que o espaço que a mochila tem. O que acontece nesse caso? O brinquedo gigante não cabe, ele vaza para fora da mochila e acaba esmagando, sobreescrevendo o que está guardado na mochila do gato de baixo. E o que geralmente está guardado lá? Exatamente, o mapa de volta para casa. Agora, se um atacante consegue fazer isso de propósito e reescrever esse mapa com o endereço que ele escolheu, pronto, ele sequestrou a execução do programa. A torre foi comprometida. No fim das contas, a pilha é uma ideia de uma simplicidade genial, não é? Uma torre onde o último que entra é o primeiro que sai. E pensar que um conceito tão básico é tão fundamental para absolutamente tudo que a gente faz no computador, isso leva a gente a pensar que outras ideias assim, geniais e simples, estão por aí sustentando todo o nosso mundo digital sem que a gente nem perceba.